Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Papo de Barbeiro. Vou passar o passo a passo completo do corte do Neymar, duplo V na parte de trás e high fade na parte da frente. Passo a passo completo utilizando uma técnica muito simples e rápido para você fazer um corte desse aqui. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos colocando vídeo toda semana para te ajudar de uma forma totalmente gratuita. Então se inscreve aí e bora pro vídeo. Bom galera, então aqui para a gente iniciar esse corte aqui, a primeira marcação que eu vou fazer vai ser a linha guia. Como o corte do Neymar é um pouquinho mais alto aqui, então eu vou fazer puxado por um high fade aqui, tá? E descendo aqui aquele V duplo, que vai ficar bem legal. Então nesse corte aqui, a primeira linha que eu vou fazer é a minha linha guia. Como vai ser um high fade, eu vou subir ela, vou pegar ela da ponta do pezinho aqui, ó, bem na linha frontal. Vou pegar bem na ponta, vou fazer um arco e vou descer aqui já fazendo a primeira linha do V, tá? Então vai ser dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar aqui, bem na ponta do pezinho, e eu já venho trazendo, caindo para fazer o V. Bom galera, aqui na parte de trás, vocês têm que acabar esse V aqui, ó, bem no centro aqui da cabeça do cliente. Então o que que eu faço? Eu marco bem o meio aqui, ó, eu pego minha maquininha, defino aonde vai ser essa parte central, ó. Pode ser até a maquininha de acabamento. Olha só. Daqui para baixo eu vou raspar, então não tem problema fazer isso. É uma dica bem legal para você deixar o V bem centralizado. Depois que eu conseguir fazer isso aqui, ó, eu venho e encosto aqui, ó, as duas partes do V, ó. E aqui, pessoal, tem que deixar os dois ângulos aqui, ó, do V bem certinho. Não posso deixar torto aqui, tá? Os dois lados aqui eu tenho que ficar bem certinho, tá? Vocês podem fazer um X assim, ó. Olha lá, ó. Vocês já vão conseguir marcar esse V e vai ficar bem top. Depois de marcar esse V aqui, eu venho fazendo o V de dentro. Então o corte do Neymar, ele é um V duplo. Aí a parte de dentro aqui, eu vou vir com mais um V aqui, tá? Então, ó, vocês não vão puxar muito de lá de trás. Vai vir deixando essa parte aqui, ó, um pouco mais larga e vocês vão diminuindo até chegar aqui na parte clara, tá? Ó, dessa forma. Até encontrar bem no meio aqui, ó. Dessa forma, pessoal. Depois aqui para baixo, eu vou limpar, ó. Então, se essa dica aqui já vai te ajudar, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí, ó. A gente tá entregando conteúdo bacana para vocês de maneira gratuita toda semana. Então, eu tenho certeza que vale o seu like, vale a sua inscrição aí. Se no final do vídeo você achar que esse conteúdo não agregou valor na sua profissão, pode se desinscrever tranquilamente, tá? Aqui, ó, segunda linha, um dedinho acima da primeira, tá? Movimento em C, ó. Não preciso apertar, tá bom? Movimento em C, movimento curto mesmo. Olha lá, ó. A segunda marcação desse fade aqui, vocês estão vendo que o cabelo dele tá bem alto. Eu vou passar meu pente 1,5 na baixa, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida. Os pentes de graduação eu sempre trabalho com eles na baixa, tá? Quando eu vou para a parte de disfarce, eu vou com eles todas na alta para eu ter essa margem de erro. Então aqui, ó, movimento em C, ó. Vem trabalhando mais um dedinho aqui. Agora eu já venho trabalhando com um dedinho mais generoso. Bom, aqui para fazer o disfarce, eu vou começar com um pente meio na alta, como eu falei anteriormente. Eu sempre vou trabalhar com os pentes de disfarce na alta. Então eu começo aqui, ó, movimento, ele vai mudar. Quando eu fiz a graduação, eu fiz o movimento em C. Agora eu vou trabalhar com movimento reto, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com as pontas de máquina. Então, ó, eu venho, ó, movimento reto, dessa forma aqui, ó. Venho trabalhando de maneira suave, não preciso pressionar muito esse pente. E quando eu pressiono,
Como o movimento é reto, ó, a lâmina sai para fora, tá vendo? Ela sai para fora do corte. Então eu consigo fazer o disfarce desse corte aqui sem jogar essa linha mais para cima e sem marcar mais acima. O segredo de um corte bem feito, galera, é o polimento no final, tá? Aqui a estrutura você só vai montar o corte para você no final dar aquele talento no polimento. Polimento entra algumas técnicas aí, que é técnica de point cut, de pontilhado, tá? Então vocês vão trabalhar com tesoura dentada, com tesoura de corte, com máquina de acabamento, para entregar o melhor resultado possível. Então se está curtindo aí, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Estamos colocando conteúdo toda semana aí para vocês, de maneira gratuita, para ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Lembrando também que a gente voltou com a nossa campanha do salve, tá? Do alô no final do vídeo. Se você quer que a gente te manda um salve, um alô no final do vídeo, deixa aí nos comentários, tá? O seu nome, da onde você está assistindo esse vídeo e se você é um barbeiro iniciante ou não. Aqui, galera, a nossa última linha, vou trabalhar com a máquina na zero intermediária aqui, tá? Troquei de máquina? Troquei. Eu sei que muita gente se pergunta, mas por que trocou de máquina? Eu gosto muito dessa máquina. Essa máquina aqui é uma das primeiras máquinas que eu comprei da UOL. É uma excelente máquina. Essa aqui é a Sterling 4, tá? É uma máquina excelente. Eu gosto muito dela. Lâmina corta super bem. Por mais que seja uma taper, eu consigo fazer esse disfarce aqui tranquilamente, tá? Eu só troquei porque eu gosto muito dela. Então vamos lá, ó. Lâmina na intermediária. Vem trabalhando com movimentos curtos, tá? Movimento bem curtinho, ó. E trabalhando com ponta de lâmina, movimento reto. Se vocês seguirem essas 3 dicas, não tem como dar errado. Movimento curto, movimento reto e ponta de lâmina, ok? Vocês conseguem aqui entregar um resultado excelente. Aonde eu preciso entrar um pouquinho, eu subo a minha lâmina aqui, ó, e dou uma entradinha. Mas geralmente, como eu trabalho com degradê em camadas, que é a minha metodologia, eu não preciso modificar muito o que eu já fiz na hora da graduação, tá? A gente já deixa a graduação perfeita para o fade que a gente tinha de propósito. Aqui o propósito é fazer um high fade. Então, eu montei a estrutura para esse corte aqui. Geralmente eu não mudo muito depois que eu deixei ela pronta. Galera, e para vocês que querem comprar equipamento para barbearia, acessórios, até mesmo produtos do dia a dia, do seu uso pessoal, da sua casa, nós somos afiliados Shopee, então você pode entrar dentro da Shopee e comprar qualquer tipo de coisa lá dentro utilizando os nossos links, tá? Aí temos alguns links de alguns produtos aí na descrição do vídeo, é só clicar e comprar dentro da Shopee, fechou? Então aqui, galera, ó, já praticamente terminei de tirar a última linha, tá bom? Ó, bem rapidinho. Podem ver que agora eu já estou trabalhando mais um polimento, não é nem tirando mais a linha, ó. Já estou virando bem a máquina, trabalhando bem o pontilhado. Na hora do polimento é onde você entrega o resultado. O que eu fiz até agora aqui, foi montar a estrutura do fade. Se eu quiser entregar assim, eu posso, que tá top já, não tá top? Aí agora aqui eu entro na parte de polimento, é onde vem a cereja do bolo. Bom, rapaziada, primeiro polimento aqui, ó, eu vou trabalhar com tesoura de corte, tá? Tô trabalhando aqui com uma tesoura da Umi, tesourinha da Umi, 6 polegadas, tá? Uma tesoura excelente. E ó, eu venho trabalhando point cut, então eu venho fazendo isso aqui, ó. Eu vou identificando os pontos escuros do meu fade, tá? Ó, eu entro com a tesoura, não fecho inteira e eu desço fechando ela aqui, ó. Eu entro com ela aberta, vou fechando e descendo a tesoura. O point cut consiste nisso. Subo e desço com a tesoura fechando. Nessas partes mais superiores assim, ó, eu não fecho a lâmina inteira, tá vendo? Ó. Aqui eu posso fazer um pente corrido. Tá vendo? Tá pesado isso aqui, ó. Ó, vem fazendo pente corrido. Galera, qualquer tipo de corte, se você domina isso aqui, ó, esses 2 equipamentos aqui, ó, você vai fazer qualquer corte com máxima qualidade, tá?
Então esses dois equipamentos aqui, eles são indispensáveis. Vocês têm que comprar tesouras de qualidade. Aqui, galera, ó, já deixei o nosso degradê top, já está bem estruturadinho. Agora eu vou trabalhar com tesoura dentada, tá? Primeiro eu vou utilizar essa daqui com a lâmina para baixo e depois eu vou utilizar uma com a lâmina para cima, tá? Ah, mas qual que é a diferença? Essa daqui, ó, como ela é menor, ela chega mais próximo do couro cabeludo aqui, ó, tá? Então eu consigo fazer um polimento aqui, ó, bem mais próximo do couro cabeludo. A outra, ela é assim, ó. Então é uma lâmina mais grossa e mais larga. Então eu não chego tão próximo. Eu gosto de usar ela mais para a parte superior, tá? Posso utilizar a mesma só virando? Pode sim. Eu posso utilizar essa daqui para a parte de baixo aqui, ó. Ó, consigo chegar mais próximo do fio. Aí eu vou usar o PPP, que é ponta de tesoura, ponta de pente e ponta do fio. É isso aqui, ó. Ó, vocês vão conseguir fazer um polimento bem bacana. E depois eu posso virar a tesoura aqui, ó, e trabalhar na parte superior aqui, ó. Ó, vem fazendo aqui um pente corrido, sempre analisando o corte, sempre olhando como que tá, ó. Então eu posso usar a mesma tesoura. Ah, não tem condições de comprar 2, 3 tesouras. Pode usar a mesma, não tem problema. Aí eu viro ela aqui, ó, volto ela ao normal e pego a parte mais embaixo aqui, ó, só a pontinha do cabelo. Como eu falei para vocês, o segredo do corte é o polimento, tá? Nesse corte que eu estou utilizando duas técnicas, na verdade é uma técnica e uma metodologia. Metodologia degradê em camadas, que eu acho que facilita qualquer tipo de degradê, e a técnica de 2 pentes, que é onde deixa o degradê mais rápido. É uma técnica infalível para você fazer um degradê mais rápido e um degradê aí com possibilidade de fazer um polimento mais perfeito e entregar um resultado bacana. Bom, galera, aqui ó, já vou fazer o pezinho. Pode ver que a maioria das pessoas tem pouco cabelo aqui, ó, então não vou entrar nisso aqui não, tá? Eu pego o máximo que o cabelo dele permite aqui, ó, e ó, consigo fazer essa linha e deixo aqui, ó. Nessas regiões aqui encaixa uma correção capilar, ó. Eu venho com o lápis 8B depois e alinho isso aqui, tá? Tá vendo? Ó? O corte em si, a estrutura, ela é importante? É sim, mas essa hora do polimento é onde você consegue entregar um baita resultado. Eu me preocupo mais no polimento do que na estrutura do corte. Eu posso fazer uma estrutura toda cagada, mas se eu vir aqui no polimento e dar uma atenção mesmo, esse corte vai ficar top. Bom, galera, aqui, olha só como esse trampo já ficou top, tá? Fiz aquele polimento top, fiz point cut, fiz pontilhado, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma preparação para o nosso navalhado, ok? Então, ó, maquininha, ao contrário, eu não vou apertar essa maquininha, só vou encostar aqui, ó. Ó, só isso, ó. Eu não aperto, eu só deixo ela descer, ó. Porque se eu aperto muito, depois vai ficar uma marca aqui e fica um pouco difícil para eu tirar. Então, ó, eu só deixo a maquininha descer. Essa forma aqui é a forma que eu faço a preparação para o navalhado. E olha como que fica legal. Depois eu venho ao contrário do pelo, né? Eu fiz a favor e agora eu venho ao contrário, só tirando alguns pontinhos que ficou. Bom, rapaziada, uma das dicas que eu gosto de dar para os inscritos aí é o seguinte, ó. Vai fazer um navalhado, para evitar problema, para evitar que você segue a lâmina mais rápido, evitar do cliente ter alguma espinha, verruga, você vai passar um zero alto aqui na parte de baixo, tá? Isso aqui evita de você ter surpresas. Você vai gastar menos produto, você vai conseguir com que sua lâmina dure mais, tá? Então, ó, venho limpando toda a parte de baixo e eu consigo ver o couro cabeludo dele. Então eu consigo ter uma segurança. Bom, aqui para esse navalhado eu vou usar um shave creme da Babum, tá bom? Ó, pode passar aqui o produto de uma maneira generosa, não pode ter medo não de gastar produto. Porque o navalhado é uma hora aqui que você vai trabalhar com lâmina, então se você tiver uma lâmina aí que não é tão boa, ou você não passou muito produto, vai avermelhar, vai ter trepidação, então vai riscar a pele do cliente, vai ficar tudo zoado. Então passa bastante produto.
Eu passo até um pouquinho acima aqui também, ó, para eu conseguir já pegar daqui de cima e já trazer, tirando todo esse cabelo aqui, ó. Pega um papelzinho, coloca no cliente, é uma maneira aí de higiene também, tá? Não limpa na mão, ok? Às vezes a gente faz isso por mania, mas o certo é você limpar no papel, você evita de ter problemas com doença, às vezes você não conhece o cliente, tá? Então, ó, pega a sua lâmina, tá vendo aqui onde está o produto? Ó? Pega a sua lâmina, deixa em 30 graus mais ou menos, ó. Você vai fazer o efeito guilhotina aqui, ó, movimento guilhotina. Traz um pouquinho aqui, ó, traz um pouco para baixo. E depois você estira o resto. Eu gosto de fazer dessa forma aqui, porque quando eu trago aqui a 30 graus, eu evito de entrar mais na pele, então não vai marcar. Depois eu viro aqui minha navalha a 45 e tiro o resto. Ó. Tá vendo como fica bem certinho? Então primeiro eu faço a 30, né? Tiro aqui um pouquinho e depois eu venho, viro a minha lâmina aqui e tiro o resto. Usou um produto bom, usou uma navalha boa, você vai conseguir fazer um navalhado bem top. Olha como que sai com facilidade, tá? Olha só. A lâmina que eu estou utilizando aqui é uma lâmina da Super Barba, a Black. Então, dependendo da que você pega lá, você vai conseguir fazer um trabalho bacana. Esse lado aqui, ó, sempre puxando a pele, tá? Ó, puxa aqui. Galera, toma muito cuidado com essa região aqui, ó. Essa região aqui é batata para cortar, tá? Porque aqui, ó, tem um osso. E geralmente aqui não tem muita carne, então fica pele e osso. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu, inclusive, já cortei cliente aqui, é desagradável, tá? Então toma cuidado, passa a lâmina devagar, não faça tanta pressão e vocês não vai ter esse tipo de problema. Bom, rapaziada, depois que fez o navalhado, o último passo é a shaver, tá? Primeiro vocês vão trabalhar de cima para baixo, tá? Trabalha de cima para baixo para tirar o cabelo mais alto que tem. Eu gosto de fazer um polimento no fade também com a shave de cima para baixo. Olha só. Com a mão leve, tá? Ó, só passo. Com a mão leve. Depois eu venho de baixo para cima. Baixa a orelha aqui do nosso cliente. Ó, vem pegando toda a parte de baixo aqui, ó. Vem fazendo uma correçãozinha aqui no final, tá vendo? Não é nada absurdo, é só para preencher alguns pontos claros que tem no próprio couro cabeludo dele, ó. Ó, lapisinho bem de leve. Tá vendo que aqui não tem tanto cabelo? Eu venho conseguindo preencher essa parte da frente. Só para deixar esse corte mais top ainda. Venho pegando os pontos claros do cabelo, os pontos claros aqui do nosso corte. E venho passando o lápis 8B. Não passo muito nessa região aqui de baixo, porque daí eu vou escurecer esse degradê, tá? O intuito aqui é só tirar as marcaçãozinhas. Depois que eu fiz isso, venho fazendo o perfil aqui, ó. E olha como que fica um pezinho bem top. Galera, então esse é o resultado passo a passo do corte do Neymar. Degradê alto aí com o V duplo na parte de trás. Se você curtiu, já dê o seu like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!